Então, pessoal, o que dizer deste empate do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil 2026, jogo no Mineirão na noite desta terça-feira, empate 1-1 com um golaço do Arroio, fazendo um golaço de fora da área, mais um do Arroio, mais um jogo decisivo e o Arroio decidindo. Tem sido o cara do Cruzeiro que em jogos decisivos ele aparece, né? Tem sido aí o melhor atacante recente do Cruzeiro, tá? Com uma força na perna esquerda fazendo só golaço, né? Mas o Cruzeiro também tem as suas fragilidades, né? Principalmente ali a gente falando a parte defensiva. O Cruzeiro tem levado gols bestas e, mais uma vez, sai na frente no placar em um momento melhor do jogo e acaba cedendo o empate. O Cruzeiro levou um gol do Renan Lodge em uma visão de jogo que quem tá vendo ali fala, pô, dava pro Otávio pegar ou dava pra zaga marcar melhor no lance, né? Ele abriu demais ali o gol, né, pra tentar fechar o espaço do cruzamento, abriu o espaço do gol onde a bola acabou passando e teve o gol de empate do Atlético em raros momentos que eles tiveram no jogo, assim, de colocar pressão realmente ofensiva no Cruzeiro. O Atlético teve uma postura muito mais defensiva nesse jogo, até mesmo porque decide em casa, jogo de mata-mata de 180 minutos, esse primeiro jogo fora de casa, se vocês vêm a fazer, é o jogo que você vai controlar ali o empate. Se a vitória vier, beleza, mas se até então você controla o empate ali, o importante é não levar a gosto, você trazer a sua pressão, trazer a pressão para você em casa, para você decidir diante da sua torcida. E o que o Atlético fez ali foi muito bem, e analisando assim a parte do Cruzeiro ofensiva, o Cruzeiro foi mal e o Atlético foi melhor defensivamente. A postura do Atlético, marcação, de combate, de roubada de bola, o duelo aéreo também, né, do Atlético, acho que foi melhor. O Cruzeiro tem uma fragilidade nessa bola aérea do Cruzeiro que é muito ruim e não tem efetividade nisso. Então, assim, o Cruzeiro não conseguiu furar o bloqueio do Atlético. E quando conseguiu furar, foi num chute de fora da área. Inclusive, o Cruzeiro teve 10 finalizações somente fora da área. Das 12, 10 foram fora da área. Já o Atlético teve 8 finalizações dentro da área do Cruzeiro. Isso mostra que o Cruzeiro permite demais ao adversário chegar próximo ao gol do Cruzeiro. E essa fragilidade defensiva tem se mostrado, principalmente hoje, eu vejo, que a galera tenta colocar a culpa em cima do meio de campo, que é o Gerson e o Matheus Pereira não estão fazendo nada, que eles não decidem, que não faz nada disso, mas eu não vejo hoje o problema principal do Cruzeiro. Você tem que encontrar nomes de culpados nesse elenco aí, que às vezes eu não gosto de colocar a culpa só numa pessoa, porque eu acho que tem tudo, né, é um time como em si, o elenco como um todo, é a tática como um todo ali pra gente poder colocar justificativo o erro do time, mas hoje ela passa não é pelo meio de campo, é pelo extremo lá na frente. Eu acho que o Caio Jorge tá devendo em relação a ser mais letal nas oportunidades que tem, de acertar mais a bola, de ter mais chances como ele tinha no ano passado. Eu acho que parte por isso, porque hoje a gente está dependendo somente do Arroio fazer esses gols, né? O Caio Jorge não tem sido esse cara dos gols do Cruzeiro, em momentos decisivos principalmente falando. E na parte defensiva, a gente vem de uma temporada do Fabrício Bruno que não é boa. Ano passado, tanto ele quanto o Caio Jorge estavam melhores. Esse ano, se perguntar para o torcedor do Cruzeiro qual é o melhor zagueiro do Cruzeiro, a maioria vai falar que é o Jonathan Jesus, e realmente é. Ele tem jogado melhor do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ele não tem demonstrado segurança defensiva. Às vezes ele posiciona mal, às vezes ele marca mal, às vezes ele erra o tempo de bola. Então, eu acho que parte por isso. O adversário ele chega muito fácil na defesa do Cruzeiro, e às vezes por vacilo, que seja do Willian quando tá jogando de titular, que seja às vezes do Fagner, outras vezes também acaba errando, né? Que seja ali do Fabrício Bruno, ou a falta de proteção ali dos volantes, o Cruzeiro é frágil demais. Então, existe a fragilidade defensiva, que falta, e é aliada também à concentração do time. Eu acho que o Cruzeiro às vezes entra muito desligado, inclusive não é coisa que eu tô inventando, não. Os últimos primeiros tempos do Cruzeiro nesses jogos aí, tá mal. O Cruzeiro ele demora a se encontrar no jogo, é mais pro segundo tempo que o Cruzeiro melhora. E às vezes quando ele melhora, ele vai lá e acaba levando outro gol. É o que aconteceu no Maracanã mesmo, perdendo o jogo. O Cruzeiro foi lá, fez um gol de empate, tá no seu melhor momento do jogo, acaba levando mais um gol. Numa troca de passes, num vacilo ali. Então, eu vejo assim, esse time do Arthur Jorge, ele é um time muito bem posturado e tal, mas eu acho que tá tendo falhas, não vou considerar somente individuais, às vezes ela tem uma falha de setores de campo,
que são determinantes, né? Então, e a gente tem a má fase do Caio Jorge, não é a temporada brilhante do Caio Jorge como foi no ano passado. O estilo de jogo mudou, eu sei que tem tudo isso, mas assim, antes ele chutava 5 vezes por jogo, agora custa uma bola ter a chance, né? Porque o jeito que o Cruzeiro ataca hoje com o Arthur Jorge é diferente do jeito que o Cruzeiro atacava com o Leonardo Jardim. Então, o Caio Jorge é um atacante mais de ter espaço, ele gosta de ter espaço para arrancada, velocidade, a disputa de bola dele, ele dá sempre um sanguinho a mais naquela roubada de bola, antecipação, ele é muito dessa. Hoje o Cruzeiro ele posiciona demais ofensivamente e troca muitos passes com Matheus Pereira e Gerson. Então acaba que o Caio Jorge ele fica preso nessa marcação e se a bola chega nele, ele acaba chegando como uma fogueira, porque o controle de bola dele também não é o perfeito, ele tem uma disputa física, um vigor físico ali na dividida, mas ele não tem aquele controle de bola. Então assim, parte por isso, entendeu, galera? Eu não tô aqui para cornetar, falar mal, tô tentando trazer o ponto do que eu estou vendo, porque o Cruzeiro não está bem nesses últimos jogos, principalmente falando nos decisivos. Tem meses que o Cruzeiro não perde fora de casa, o Cruzeiro é o melhor time, eu sei, do Campeonato Brasileiro, desde a volta à Copa, aí o Cruzeiro tá jogando bastante, o Cruzeiro tá legal, eu sei que existe isso, mas eu tô trazendo, assim, os pontos a serem observados, porque se o Cruzeiro é eliminado pro Atlético agora, vai tudo por água abaixo. A campanha, tudo que tá fazendo, não dá porque tem tanto tempo que não perde, não interessa. Por quê? O Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo, foi eliminado pelo Atlético, né? E aí vai a pressão para voltar à Libertadores ano que vem, somente pela classificação dentro aí de um G4 ou G5, G6, né, do Campeonato Brasileiro. Tem time melhor do que o Atlético, mas a entrevista, eu esqueci quem que foi que deu a entrevista e falou assim, os caras têm um melhor elenco, mais técnico e tal, mas tá faltando mais garra. Tiveram que fazer a gente concordar com o atleticano, o jogador do Atlético, que deu uma entrevista parecendo que era um torcedor do Cruzeiro falando. Então assim, eu vejo que um jogador ou outro do time do Cruzeiro às vezes está desligado, então tá faltando mais entrar ligado, pilhado no jogo, concentrado. Eu vejo que o Cruzeiro ele é muito desligado no início da partida, demora a encontrar no jogo, e é o que eu falei até contra o jogo do Flamengo. Quando o time quer jogar, dá jogo. Quando o Cruzeiro quer jogar, ele domina o adversário, ele joga bem pela qualidade técnica que tem dos jogadores. Mas eu acho que falta a letalidade que a gente tinha no ano passado, sabe? Eu acho que o Cruzeiro nessa temporada ele tinha que ter alinhado melhor aquilo que ele tinha de bom do ano passado para complementar nessa temporada, mas não, acabou que ele que tinha de melhor do ano passado, meio que apagou um pouco esse ano, né? A gente tá diferente e eu acho que assim, parece que falta mais. A gente olha pro elenco do Cruzeiro hoje, tem bons nomes, tem qualidade, mas fica sempre aquela sensação de que tá faltando um pouco mais de entrega, um pouco mais de decisão, entendeu? E é isso que eu falei com vocês, eu não vejo aqui hoje um problema do Cruzeiro na criação das jogadas, na condução do jogo, não, acontece, flui, o jogo do Cruzeiro flui no meio de campo, flui ali com o Matheus Henrique, com o Lucas Homero, que seja com o Gerson, com o Matheus Pereira, acontece algo no meio campo, porém a parte defensiva é desligada e o ataque não está sendo decisivo. Né? Eu vejo muito mais hoje que deveria ter cobrança pela falta de efetividade no ataque do que ficar cobrando o Matheus Pereira para decidir jogos, sendo que ele é o cara da condução desse jogo. E ontem, mais uma vez, ele conduziu e jogou muito bem. O cara que falar que o Matheus Pereira jogou mal, que não decidiu, que não fez isso e aquilo, tá sendo raso demais. Porque a gente não pode considerar somente o gol. Hoje, você olha a temporada do Gerson. O Gerson nesse momento assim pegou esses jogos com o Flamengo, a torcida pega um pouquinho, ele tá faltando algo a mais dele assim. Mas se a gente pegar a temporada do Gerson, desde quando ele tá no Cruzeiro, ele tem sim jogado bem, cara. Ele não joga mal, ele joga bem. Só que a gente fica naquela, tá faltando um pouco mais do Gerson. E aí vai vir aquele torcedor que vai falar, o Gerson não tá jogando nada porque ele não fez gol. Não, ele tá jogando. Mas o gol não pode ser apenas um parâmetro pra gente falar se o cara é bom ou se o cara é ruim. Assim como ficam cobrando o Matheus Pereira, que ele tem que ser o cara de fazer o gol. Né? Mas às vezes não, às vezes a gente tem assistência e tem a tal da pré-assistência, que é o cara que está participando da jogada, e ele está sempre ali, Então, as críticas precisam ser mais ponderadas, a gente precisa analisar melhor, mas para o Cruzeiro classificar, ele vai ter que ter, isso, não é só a parte técnica que até os atleticanos lá, eles já perceberam que o Cruzeiro é melhor nisso. O Cruzeiro precisa ter mais vontade, mais garra, mais ímpeto, mais querer vencer e jogar como um grupo mais ligado mentalmente no jogo. É o que eu tô vendo.
tá? Falta Fabrício Bruno, falta Caio Jorge, entendeu? Falta às vezes um ou outro aí nesse meio também, de estar mais pilhado, estar mais ligado e concentrado para levar o Cruzeiro à vitória. Esse vídeo foi um oferecimento da FUT Fanatics, deixa o seu like aí no vídeo e depois acessa lá o site futfanatics.com.br, gente, é a nossa parceira aqui, tem um aplicativo também, tá? E aí você vai conferir lá as ofertas de camisas do Cruzeiro, de bonés como esse que eu tô usando aqui, ó, da New Era, top demais. Tem produtos no geral das melhores marcas esportivas, Adidas, New Era, Under Armour, New Balance e por aí vai. O que você quiser de artigo esportivo no geral tem lá, de camisas de futebol e tudo mais. E usando o cupom Cruzoeiro, você tem aquele desconto especial em qualquer produto no site, até mesmo em camisas de lançamento, ou seja, mais desconto às vezes do que o próprio sócio do Cruzeiro. Se você pagar no Pix, você ainda ganha mais 10%, fechou? Vai lá, FUT Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por esportes e parceiro aí do Cruzeiro. Muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo aqui, falando do que eu achei pelo Cruzeiro não ter vencido o Atlético, e agora tem mais 90 minutos, lembrando que estamos tendo um jogo de mata-mata, então não acabou. Semana que vem tem mais. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu.